Olá, seja bem-vindo a mais um Hotel Connection. Hoje a gente tem uma convidada que representa um pouco do novo da hotelaria. Lifestyle, coworking, um público formado por nômades digitais. Afinal, o que é o Celina? Isso é o que a gente vai discutir hoje com a nossa convidada. Eu sou Vinícius Medeiros e esse é mais um Hotel Connection. Então vamos lá, pessoal. Vamos chamar nossa convidada especial de hoje, Flávia Lorenzetti, por favor. A Flávia é Head of Growth do Celina e é a nossa convidada especial de hoje. Tudo bem, Flávia? Tudo bom? Tudo bom. Bom, temos sempre uma bancada aqui para me acompanhar nas perguntas e a gente dá aquela apertada no convidado. Então vou chamar aqui o Ricardo Mader, Manager Director da JLL. Ricardo, por favor. Boa tarde. Bom, whatever. Vai ser assim mesmo. A gente corta. E também, para completar aqui a bancada, a gente tem o Ricardo Roman Júnior, que é presidente da ABIH São Paulo. Olá, Ricardo. Maravilha. Primeiro, Flávia, obrigado por participar, por aceitar o convite. Como eu falei ali no começo, eu acho que, de fato, o Celina representa um pouco dessa mudança que a hotelaria está tentando fazer. Legal tê-la aqui. No programa anterior, a gente entrevistou o Thomas Gus, lá da Noma. Então, também acho que é um outro lado, uma mudança que a indústria de hospitalidade está fazendo. Sim, prazer é meu estar aqui, né? Legal. Suspeita para falar de Celina, mas é isso mesmo. A pandemia trouxe aí para a modificação do que a gente está trazendo. Legal, então vamos começar. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer é até um pouco mais pessoal. Assim, você tem um background profissional da área de alimentação, de alimentos e bebidas, mas também muito de franquia, né? E trabalhando com operações, pelo que eu conheci um pouco de você. O que isso está te ajudando agora nesse desafio de tocar a expansão aqui, fazer um novo desenvolvimento de negócio aqui para a empresa? O que isso está te ajudando? Na verdade, todo o meu background, acho que trouxe essa cultura da startup, né? Porque, por mais que sejam franquias, grandes redes, sempre foram startups. Então, e a Celina é uma startup que cresce numa velocidade exponencial, e quando você cresce numa velocidade exponencial, é um pouco difícil você casar processo, né, com o crescimento. Então, todo esse background de ter realmente engatinhado em todas as operações ajudou bastante para construir a Celina aqui no Brasil, porque eu comecei funcionário número 2, contratei todo mundo, juntei toda a equipe, e tem hora que você tem que colocar um pouco da mão na massa nesse começo, e talvez se eu não tivesse esse background, a gente não teria obtido tanto sucesso de conseguir colocar o negócio de pé tão rápido, e num período curto, que a gente abriu 5 unidades num ano só, né? Sim. Um ano antes de pandemia. Então, se eu não tivesse tido toda essa escola aí de trás, talvez eu não chegaria aí. E o que te atraiu? O conceito. conceito? Celina. O conceito Celina, quando eles me ligaram, eu falei, opa, Celina, Rede Panamenha, Panamá, não conheço. Primeira vez até eu fiquei meio com o pé atrás, falei, vou, não vou. Aí me abordaram de novo. Eu falei, quer saber? Vou escutar, vou ouvir. E aí, no final das contas, a gente começou um namoro. Isso foi em janeiro, e aí, em agosto, realmente, aí eu estava dentro da empresa já para começar todo esse processo. Mas foi a cara do produto. Quando me contaram o produto, eu falei, gente, é fantástico. Legal. Fantástico. Obrigado pelo convite, Vinícius. E, assim, esse assunto da Celina realmente também me atrai bastante. Eu estou me lembrando que a Flávia está falando, eu acho que talvez há 4 anos atrás, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Celina, né? Vieram o pessoal do Panamá, nos procuraram aqui já com a ideia, eles não tinham ninguém no Brasil ainda, tinham amigos aqui, contatos, vieram conversar com a gente e tudo, apresentaram o conceito, foi a primeira vez que eu ouvi falar, mesma coisa, Celina, o que é isso, né? Mas é impressionante como, em pouco tempo, o nome Celina estava em toda a JLL globalmente, todo mundo falando, tive reunião com Celina, só se falava disso e realmente esse crescimento foi muito, muito rápido e já assim atingindo nível global, né? Então, para mim, é um tema bastante interessante mas
coube aqui a gente botar a Flávia aqui numa situação mais difícil, tal, responder perguntas mais difíceis. A primeira o programa não é e mamão com açúcar. a primeira que me veio aqui é em relação ao modelo de negócio deles, de crescimento, que é diferente um pouco da maioria das redes hoteleiras, que é o de arrendar os prédios, né? É uma empresa um pouco imobiliária, um pouco hoteleira, né? E aí vem a pandemia, como você falou, e imagino que as receitas devem ter caído bastante. E a grande conversa dentro da hotelaria mundial hoje é caixa, né? O que está acontecendo com o caixa dos empreendimentos? E então a minha pergunta é essa: se esse modelo de arrendar que expõe demais a empresa a um risco como esse que ninguém imaginava, se é um modelo que vocês vão continuar, se vão rever, como é que vai ser essa estrutura de financiamento da expansão de vocês e daqui para frente? Tá, a gente vai continuar. Na verdade, a gente é, de fato, uma empresa asset light. A gente acaba arrendando os imóveis. O que é bacana, a Celina hoje, global, ela tem parceiros locais, que são investidores locais em cada unidade, que suportam esse crescimento, mas também a gente tem um casamento muito feliz com os proprietários. Então, por mais que seja o arrendamento, a gente conseguiu, em outras veias, obviamente, como todo mundo nesse setor, cortar um pouco de custo. Então, obviamente, a gente fez muitas mudanças aí dentro da equipe, estrutura, organização, como é que você enxuga. E também, por ter esse relacionamento bom com os proprietários, obviamente que ninguém quer ficar com o imóvel sem nenhum rendimento. Então, quando a gente pegou a pandemia de jeito, a gente foi conversar com os proprietários também. Então, muitos deles ajudaram, obviamente, entenderam, se sensibilizaram com o momento, e a gente está passando essa juntos. Então, lá na frente, de repente, a gente vai fazer um compartilhamento de receita, alguma coisa desse tipo, mas sempre numa relação ganha-ganha, que é isso que tem caminhado o sucesso da Celina nesse modelo. Mas a gente vai continuar assim, nenhum arrependimento. Vocês chegaram a fechar algum hotel pela pandemia ou foram obrigados por prefeitura? Aqui no Brasil, a gente, na verdade, fechou do Rio de Janeiro na Lapa para concentrar as operações em Copacabana, porque a gente tinha 2 no Rio. Lapa, centro de negócios, centro da música, de concertos. Então, a ocupação estava baixíssima. Então, a gente aproveitou e concentrou tudo em Copacabana, que era uma unidade bem nova, e acabamos fechando a Lapa por 2 meses. E o restante seguiu aberto, só fecharam durante os lockdowns de prefeitura mesmo, os mandatos de governo. Mas antes de passar para o Ricardo, dá um overview da rede hoje. São quantas unidades no mundo, quantas no Brasil? Dá um overview, como ela começou, onde ela começou. A rede começou no Panamá, em 2015. Tem essa pegada de imobiliária, como você mesmo disse, porque ele começou com 2 sócios que eram do mercado de real estate. Então, começou daí, eles construíam cidades. Residencial, basicamente. Né? Exato. Eles pegavam cidades e aí eles colocavam a estrutura na cidade para construir o residencial e vender o residencial com um valor melhor. Então, eles transformavam a cidade para agregar valor no residencial deles. Isso no Panamá mesmo? No Panamá mesmo. Tá. Eles têm ali até um produto, se alguém quiser pesquisar depois, chama Blue Venal, que é muito legal, um condomínio bem bacana, que foi assim que começou. E aí eles começaram com um hotel pequeno, porque o dono falava, ele já tinha essa visão de que no futuro a hotelaria ela estava muito igual, tanto que eu lembro que a primeira vez que ele veio, eu coloquei ele num hotel comum de rede, ele falou: nunca mais me coloca num hotel desse, não quero, eu quero uma coisa diferenciada, prefiro que você me coloque no hostel. Que já queria esse esquema da Celina, pensava no trabalho do futuro, né, que Sim. são as pessoas com flexibilidade, com o nomadismo. Então, ele já visualizava isso e montou o primeiro no Panamá, em Venal, numa praia. Era um hotel completamente abandonado. Eles fizeram uma reforma, até aquela coisa de vamos pegar um grupo de amigos nossos, como começou aqui no Brasil, só tenho amigos, contatos. Então, pegavam um grupo de israelenses, construíram o primeiro hotel, até que veio um israelense visitá-los, ficar hospedado e falou: pera, isso aqui é um negócio. Temos uma mina de ouro aqui, vamos escalar. E aí escalou. Ele ajudou nesse processo todo. Isso que eu me lembrava, tem um grupo israelense. Tem. No início. No início, são os donos, né? Os proprietários são israelenses. Então, aí eles tiveram a série A, né, a série B e a série C de investimento. Aí, obviamente, uma afastada da outra, que foi proporcionando esse crescimento. Então, cresceu primeiro no Panamá e na Costa Rica,
E aí, quando eles tiveram a Série C, que eles acabaram vindo mais para a América do Sul, foram para a Europa. Então, hoje, a gente está com 68 operações, estamos na Europa, nas Américas, e mirando aí já E todos a nesse Ásia. modelo de arrendamento? Todos no modelo de arrendamento. Claro, tem um aporte inicial ali para também adaptar a propriedade. Sim, a gente Tá. faz todo o investimento. A gente arrenda a propriedade e aí a gente coloca o pacote Celina. A gente não é construtor, então a gente não faz nenhuma reforma grande, tanto que a gente chama o trabalho de cosmético mesmo, Tá. né? Porque é dar a cara do Celina, que é o grande diferencial. A gente tem um designer muito bacana, a gente tem Sem dúvida. uma coisa de arte, de trazer o artista local para dentro do hotel, que faz o diferencial da rede. E hoje, no Brasil, a gente está com 6 unidades, uma em Paraty, uma em Florianópolis, que está um sucesso, explodiu até durante a pandemia, 2 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Perfeito. Boa tarde, Vinícius. Obrigado pelo convite. Oi, Flávia. Oi, Ricardo, meu xará, tudo bom? Flávia, nós da BH entendemos que realmente o jeito de você fazer hotel hoje mudou e está mudando numa velocidade muito rápida, né? Você disse aqui startups, você falou em conceitos. Vou dar um exemplo lá na nossa associação. Ela é uma associação de hotéis independentes aqui do estado de São Paulo. Nós temos 71 anos de vida aqui no estado e, a nível Brasil, um pouco mais, né? Nós, o ano passado, assinamos um termo de cooperação mútua com o Airbnb. Poxa, Ricardo, mas e a briga dos hotéis com o Airbnb? É justamente esse o ponto onde nós estamos entendendo que mudou. A hotelaria tradicional, se ela não se atualizar, não se modernizar e não mudar o próprio conceito do seu negócio, ela vai morrer, né? Por isso que nós entendemos também que o Celina ele está no topo dessa onda, né? Está na crista dessa onda de mudanças e de novidade. Eu queria que você explicasse um pouco para nós isso, esse conceito. É um hotel lifestyle, é um hostel, tem coworking, como é que funciona isso? Estúdio de gravação, eu adoro o estúdio de gravação. Tem um mix de tudo. Na verdade, a Celina identificou essa necessidade dos nômades digitais e também de diferenciar, trazer um pouco do Airbnb, porque a Celina ela verificou pesquisas lá atrás que o Airbnb ele estava crescendo muito, mas as pessoas também tinham um pouco de se sentirem mais sozinhas, porque elas estavam viajando sozinhas, alugando casas, e elas não tinham aquele contato que, de repente, eventualmente, ela teria num lobby de um hotel, porque você acaba tendo. E a Celina olhou para isso foi um pilar que fez construir, e quando eu falo de Celina, eu não gosto nem de falar nem hotel, nem hostel, eu falo muito de plataforma de experiência que conecta pessoas, que é exatamente isso. Um dos números que a gente tem hoje na nossa pesquisa, depois que você fica no hotel, você fez amigos na Celina? Que é justamente tudo que a gente bola dentro da Celina é para você conseguir se conectar. Os quartos, a maioria dos quartos não tem a TV, para justamente você estar na área comum, você quer ver TV, você vai no cinema, você vai ter acesso à melhor tecnologia, você vai ter um Apple TV, vai ter a Netflix, uma conta só para você, mas ali com o pessoal compartilhando. Então, nas unidades hoje, no Celina, você vai encontrar um cinema, vai encontrar o coworking, que é justamente visando essa pessoa que ela quer estar no meio da Amazônia, mas ela quer trabalhar, então ela sempre tem uma internet de última geração. Você vai encontrar uma parte de wellness, que é muito ligada ao bem-estar, que é para você ter esse equilíbrio do corpo, de você poder de manhã fazer seu exercício, sua meditação, sua yoga, depois entrar num ritmo de trabalho e depois sair para conhecer e explorar a cidade. A gente tem o que a gente chama de travel in tours, que é toda a parte de turismo. A gente tenta trazer o turismo não óbvio, então a gente contrata pessoas locais, pessoas que estão ali, moram perto, que são realmente da região, para eles trazerem um pouco desse sentido da região para dentro do hotel.
Então, também é uma forma de conectar o hóspede com já o local, e ele vai ter uma experiência que não é qualquer turista que vai ter. Porque o turista ele vai ter experiência normal. Por exemplo, se eu pego um Rio de Janeiro, ele vai fazer o Cristo, ele não vai pegar a essência do Rio de Janeiro, de repente ir numa casinha de samba escondida atrás da Lapa ou no miolo de Copacabana, que o nosso local faz isso todo final de semana, e ele vai acabar levando o turista. Então, a gente oferece, no geral, uma experiência não óbvia, e, junto disso, a gente também já criou outros produtos hoje, que é o produto de o Travel and Tours, o Wellness, tem o Surf Club também, quando a gente tem localização de praia, que é justamente para a pessoa poder, eu quero ir para Costa Rica, fazer 2 semanas de surf e trabalhar de lá. Então, você tem o coworking, vai ter as aulas de surf, vai sair de lá surfando e vai continuar dormindo. E o legal é que no nosso produto, a gente tem quartos para todos os bolsos. Né? A gente tem desde da cama de dormitório de hostel, quando as pessoas falam, mas é um hostel ou um hotel? Porque a gente tem a cama de dormitório de hostel, esse produto ele começou, está no nosso DNA, e até explico daqui a pouco para vocês por quê. E a gente tem outras categorias de quarto que vão até o quarto que é um luxo, que é uma super suite, que a gente chama, e ele tem um frigobar, ele tem toda uma estrutura melhor de cafeteria e tudo mais dentro do quarto. Ele parece até meio que um mini apartamento. Você consegue acomodar, de repente, até uma família, porque tem a televisão, tem o sofá-cama, uma estrutura bem completa dentro do quarto. E por que a gente mantém esse DNA do hostel? Né? Porque a pessoa, às vezes, e até se você parar e puxar na memória, vai ver que é isso que acontece, a pessoa que ela paga R$1.000 no super luxo, na super suite, ela não tem essa energia de se divertir como o cara que é mochileiro, que põe a mochila nas costas, viaja e aproveita o melhor do lugar. O mochileiro ele sabe viajar, ele sabe aproveitar a última gota da locação. Já a pessoa da super suite, ela já não, ela já é aquela pessoa mais comedida, que não aproveita tanto. Então, quando a gente coloca todos eles para conviver na nossa área de alimentos e bebidas, que é onde acontece a maioria dos eventos, ali eles convivem e acaba o cara da suíte que, de repente, ia pagar um passeio de helicóptero no Cristo, ele vai parar dentro do melhor samba de Copacabana e vai ter uma experiência que ele vai falar, nossa, conheci um Rio de Janeiro que eu não via. Então, realmente, isso faz parte do nosso DNA, é isso, e por isso que eu gosto de chamar de uma plataforma de experiência de conectar pessoas, que é tudo sobre experiência. Então, a partir do momento que você entra, até o dia que você for embora ali, a gente vai estar fazendo, a gente tem uma posição de diretor de experiência, a gente vai estar fazendo tudo para ligar essa pessoa com experiência. E a gente traz a experiência local para dentro também. Então, hoje, até as áreas de alimentos e bebidas, está bem legal, a gente está com parceiros. Então, a gente não está, a maioria delas, a Celina não está operando mais. A gente está trazendo parceiros. Vocês operavam anteriormente? A gente operava. A gente agora está trazendo parceiros do mercado para fazer a operação, justamente porque ele vem com know-how e ele traz o local. Porque eu quero o local dentro do meu hotel, eu não quero só o turista. O turista quer vir e quer sentir o que é legal em São Paulo. Ele não quer vir e só encontrar um monte de gente que é de fora de São Paulo e não sabe também para onde vai. Perfeito. Isso que eu desculpe, Ricardo, só para complementar a pergunta dele, que para mim diferencia um pouco do hostel também, é essa intensidade no A e B. Né, porque vocês têm bastante, operado por vocês ou indireto, agora com terceirizados, mas diferencia também de outros hostels. Bastante. Né? Tem bastante o AIB. Mas o AIB é uma parcela importante, inclusive, das operações. O que eu imagino, mas vocês terceirizam o AIB normalmente ou não? Ou varia muito? Hoje a gente está variando por praça. Tá. Então, hoje o que a gente está tendo não são nem terceirizações, são realmente parcerias. Tá. Então, a gente está ali fazendo meio que um compartilhamento mesmo. Às vezes, eu te dou o espaço e o parceiro entra e faz uma pequena reforma e coloca a marca dele. Então, a gente está muito nessa parceria. A gente acredita numa nova economia de compartilhar, de ganha-ganha, sabe? Então, é o que tem funcionado hoje. Ou seja, é um hotel multipúblico. Você atende famílias, você atende empresários, o corporativo, eventos. Multipúblico. Né? A gente atende de tudo. Evento, a gente é bastante procurado, principalmente São Paulo, obviamente, pré-pandemia. Vila Madalena era quase impossível você conseguir reservar o pátio de eventos, porque era uma área aberta,
com um designer que nenhum lugar tem, porque você quer fazer um evento, você vai ter a mesma sala de hotel modulada, que você vai conseguir ela modular ela para 100, para 50, para 20 pessoas, mas não muda muito. É aquele mesmo mobiliário que a gente está acostumado. E ali não, você tinha um espaço aberto, um mobiliário mais bacana, uma coisa mais de designer, de arte. Então, pré-pandemia, a gente estava com bastante evento. Chegaram a fazer lá. aquele rooftop lá que vocês iam fazer? Ou Vamos ainda está em fazer projeto? agora, ainda está em projeto. A pandemia segurou? A gente vai chegar lá. Mas uma coisa que eu noto assim também, pelo menos os hotéis aqui no Brasil, mas navegando no site, são propriedades muito diferentes. Assim, né? A gente pensa em hotelaria, se associa muito a padrão, né? O que as marcas trazem. E o Celina não, ele é uma marca, mas cada propriedade tem sua história, suas características. Né? Sim, cada propriedade ela é pensada como um conceito. Então, a gente tem uma equipe que faz uma curadoria, é de fato um conceito. Então, você vai na Vila Madalena, é o Retiro dos Artistas, em Copacabana é a Tropicália, em Florianópolis é uma coisa mais ligada à água. E mais ainda, Copacabana é um prédio, né? Um prédio grande, não sei quantos quartos tem, mas né, em Floripa eu imagino que era uma casa, que era um hotel. Então, são propriedades diferentes mesmo, até de estrutura. Né? São. O que você encontra padrão, a gente tem padrão. E é justamente o que faz a rede Celina ser tão amada, que é o padrão o quê? Você vai ter uma experiência de dormir, a gente sempre fala da sleep experience, e da experiência de banho. Então, você sempre vai ter um enxoval impecável. Então, se você compra uma cama de R$50 de hostel, você não acredita no edredom que você está dormindo. Você não acredita no colchão que está no seu dormitório. O dormitório é muito bacana, até convido para olhar no site, dar uma fuçada, porque é bem diferenciado. Então, isso você encontra padrão. Você sabe que onde tiver o Celina, você vai pagar um preço justo e você vai dormir bem. Não é porque você vai aquele hotel ali, ele está um pouquinho mais barato, mas aí chega lá aquele colchão velho, aquele enxoval horroroso. A toalha, até é uma brincadeira. Minha mãe, eu falei, mãe, você tem que ir conhecer o Celina. Óbvio, né? A gente tem que levar a família, colocar a família na roubada. Coloquei a minha mãe em Florianópolis, ela, quero essa toalha na minha casa, que é justamente isso, a toalha, aquela coisa que abraça. Pega Então, muitos isso é jovens padrão. profissionais, né? Na verdade, é o pessoal que ainda tem o espírito jovem, quer aproveitar, como você falou, mas o cara já tem uma qualidade, já tem já paga, pode pagar por algum tipo de né, vamos dizer, de luxo, né? Exato. Que na verdade, é o perfil do que está vindo por aí, né? A geração que está vindo agora, eles pagam por experiência. Não é que ele é muquirana, ele não quer gastar, ele não compra carro, mas ele viaja bem. Sim, usa. Exatamente. Coloca o dinheiro de outro. Então, vocês miram os millennials, assim. Lá atrás, em 2015, eles já estavam mirando os millennials. Exatamente isso. Perfeito. Não, e parece que entrou pronto, né, na pandemia. Parece que o hotel entrou na pandemia já pronto, sem precisar fazer nenhuma alteração, nenhuma adaptação. A pandemia veio ajudar a gente. Assim, lógico, a gente sofreu, como todo mundo, não adianta dizer que não. Somos hotéis, todo mundo sofreu, mas ela veio ajudar as pessoas a entenderem o conceito de enfiar o laptop embaixo do braço e trabalhar de qualquer lugar. Exatamente. Engraçado que eu vejo muita relação da BH, né, e do conceito do Celina. O Ricardo falou bem, a BH é a Associação dos Hotéis Independentes, né, a grande maioria, empresas familiares, né, e que já está lá na terceira, quarta geração, talvez, e essa geração já não tem aquele interesse de tocar o hotel, mas está lá, é o imóvel, e a Celina, então muitos deles estão já mais cansados e tal, e a Celina traz né, faz uma união, junta, pega a geração jovem, junta com uma ideia, pega o imóvel, transforma o imóvel, dá outra vida. Vocês conseguem mapear assim, o perfil do público é similar em todo mundo, assim? É bem parecido. É bem parecido. A gente são jovens entre 25 e 40 anos, a parcela maior, né? Sim, sim. É jovens entre 25 e 40 anos que tem esse estilo nômade de viajar. Eu vou, assim, seguindo um pouco do que o Ricardo falou, assim, mas acho que é uma pergunta interessante, porque vocês têm um conceito diferente e muito do que você fala, parece que eu estou ouvindo a sua xará, só que do Airbnb. Uma plataforma de experiências, de não sei o quê. Então, eu te pergunto, quem que é o seu competidor, na sua visão? São os outros hotéis, hotelaria de rede ou uma hotelaria independente, mais com experiências, ou é o short-term rental? Quem que você entende que é o seu competidor direto? Acaba sendo mais o short-term rental, acaba sendo, e às vezes hotelaria de rede mais low cost. Quando a gente olha assim, competidor direto, a gente de fato não tem.
A gente não tem um cara que eu falo assim, poxa, esse aqui ele está andando lado a lado comigo, está fazendo a mesma coisa, eu vou aqui baixar 1 centavo, ele vai baixar 1 centavo. Tá. Esse a gente não tem. Mas seria aí o short term e as hotelarias mais low Econômicas. cost. E você já Exato. tem algum conceito copiando, Celina? Já tem outras A marcas? gente tem várias marcas já que tentaram fazer o Celina, tentou fazer alguma coisa parecida. Teve até hotéis independentes que chegaram. O da Lapa mesmo que a gente pegou, ele era um hotel independente e a proprietária ela tinha reformado o hotel inteiro pensando no conceito Celina. Acabou não funcionando, né? Não veio com o DNA junto de trazer a experiência. Mas tem bastante gente. Acho que até a própria Hilton agora começou a fazer uma pegada mais jovem, pensando Agora mais tem o nesse... Jojo também. né, Exato, que é uma exatamente. Tá todo mundo tentando, né? Todo mundo tateando, assim. Porque, como ele falou, se não mudar, se não alterar, vai morrer pelo caminho. Em relação à concorrência, nós entendemos, e vai de encontro com o que ela disse, você hoje consegue sobreviver de nicho. Né? Antigamente, a curva Bell de consumo ela era muito na mediana, e essa curva ela achatou. Então, hoje, os teus concorrentes não necessariamente são outros hotéis, né? Mas sim um Covid, mas sim um evento que a cidade perde para outra cidade, mas sim o tempo que choveu. Isso está muito misturado, né, nesse conceito novo. Tanto que a distribuição dos hotéis hoje ela é bem eclética. Né? Totalmente. Desde o Airbnb até o motor de reserva, que distribui as tarifas todas e vida que segue. Né? Mas sempre de olho no passageiro direto. Né? Exato. Mudou bastante, mas é bem por aí. Todo mundo quer vender direto, né? Mas os Muito parceiros melhor. são importantes também. Né? Exato. Não, acho que a grande maioria não tem. Hoje a gente ainda não consegue fugir disso. A Celina implantou... Airbnb, por exemplo, vocês estão lá? A gente está. A Celina implantou o aplicativo. Então, com o aplicativo, obviamente, para a gente tentar aí, como sempre, o direto. Mas não tem como. A gente ainda fica preso a algumas coisas desse tipo. E tem gente inovando nisso, né? Até a própria House, que vendia... os apartamentos por assinatura, eles estão agora migrando para hotelaria, estão querendo vender players de hotelaria e se tornar canal de distribuição também. Então, não acho que seja uma coisa que a gente se veja livre. Portanto, Você tem programa de relacionamento, por exemplo? Porque Temos, é um a gente caminho tem. que todas as redes estão a gente tem um programa de relacionamento através do próprio, Eu lembro que do da próprio última vez que a gente falou, vocês ainda não tinham lançado. a gente estava para lançar, é o Luna, então você acumula tokens, né, que são praticamente as milhas aí, e aí você pode usar, dá diária grátis, dá desconto, troca em produto Celina. Bitcoins. Né? Vamos chegar lá. Está alinhado com o conceito. Pode pagar com Bitcoin? Ainda não, mas vai chegar lá. Você... No Brasil, o Celina conta com uma parceria do fundo de investimento Mognum. Explica como é que é essa parceria. Como que o investidor, como que o hotel independente pode fazer parte dele ou tirar alguma vantagem disso? Tá. Na verdade, a gente tem uma parceria, ela acontece de forma global, cada país tem a sua. Aqui no Brasil, a gente firmou com a Mognum Capital. Eles criaram um fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário que só investe em hotéis, e, na verdade, o investimento é feito na Celina. Então, hoje, ele ainda não está aberto. O fundo está mirando crescer, está mirando oferta pública, sim, mas hoje ainda não. Eles fizeram mais uma captação Family and Friends. E aí eles me dão todo o valor de investimento para fazer esses trabalhos cosméticos, quando eu estou fazendo só um arrendamento. Então, eles que entram com essa parte da verba para o investimento de transformar mesmo no Celina. E quando eu encontro uma propriedade que é bacana, que eles gostam, que faz sentido, eles também acabam adquirindo a propriedade. Então, a propriedade ela entra para fazer parte do fundo imobiliário. Exato, do fundo imobiliário. A parte que é o investimento que a gente faz, o trabalho cosmético, ela acaba sendo... Eles emitem um CRI, né? O certificado de registro imobiliário, a gente emite a debenture e aí vai pagando, e aí a pessoa que é o investidor, ele tem os ganhos mensais em cima do que a gente paga todo mês de volta para a Mognum. Então, a Mognum investiu na plataforma Celina e está investindo no real estate também, em alguns imóveis. Exato, exatamente. Eles financiam essa... Você falou, quando vocês alugam um prédio, vocês fazem lá o pacote Celina de ambientação. Isso é
faz parte do capital que a Mogno... Faz parte do capital da Mogno. A não ser que o próprio, às vezes o proprietário, ele fala, olha, eu estou cansado, o proprietário independente, mas eu tenho um capitalzinho aqui, eu quero melhorar a minha operação, mas quero que você opere. Aí ele põe o aporte de investimento e faz a reforma quando ele tem esse interesse. Mas a grande maioria é a Mogno que acaba fazendo esse trabalho em conjunto com a gente. E compra hotéis, não? Independentes? Compra. Compra. Hoje, quais regiões no Brasil você tem interesse? Hoje a gente está mirando no Nordeste, então estou olhando muito para a parte ali do Ceará, Bahia na totalidade, Bahia, a gente fala de Morro de São Paulo, Salvador, Trancoso, Itacaré, tem bastante espaço. Acredito que a gente vai olhar um pouquinho depois o Sul também, porque tem uma grande parte turística. Você já tem Florianópolis. Já temos Florianópolis por ali. Então, Balneário Camboriú é um lugar que vai fazer sentido, a parte de Gramado ali, que tem um turismo, vai fazer sentido. No final das contas, a gente tem um plano de expansão, mas quando aparece uma oportunidade muito boa de real estate, a gente não deixa de olhar, né? Já que a gente encontrou um parceiro bacana que topa com a gente, então a gente não deixa de olhar essa oportunidade. Agora, você só citou destinos de lazer. Então, explica essa opção por São Paulo, assim, por exemplo. Na verdade, as grandes cidades sempre foram uma opção, mas a pandemia veio fazer um ajuste no plano para os próximos anos. Então, como a gente está falando aqui de curto prazo, né? Então, estou falando para me aparecer propriedade agora, no curto prazo, prefiro que seja na área de lazer, justamente porque as pessoas vão viajar bastante ainda, por esse cenário de dólar, vão viajar bastante aqui dentro, aprenderam a viajar para o Brasil, pelo Brasil. Então, a gente vai dar seguimento agora um pouquinho nas áreas turísticas e de lazer. A gente quis começar por São Paulo e Rio de Janeiro por 2 motivos. Faz sentido para firmar a marca, né? Firmar a marca no Brasil. Você quer firmar a marca, você tem que estar em São Paulo, você tem que estar no Rio de Janeiro. Branding. Você tem que estar. E também era fácil, uma operação mais fácil, né? Para você, Rio de Janeiro e São Paulo são 2 praças que para operar é muito mais simples em termos de operação, para você trazer, treinar o funcionário, exatamente. Tudo isso a gente tinha muito mais disponível e agora a gente vai partir para as áreas de lazer. Eu abriria mais em São Paulo? Abriria. Olho para Belo Horizonte? Olho, mas ainda prefiro, neste momento, pós-pandemia, olhar os destinos de lazer. Globalmente, vocês estão em grandes cidades. Eu me lembro que você está em Miami, né? Nova York? A gente está em Miami, Nova York, e agora a gente está começando a construir Chicago, Washington, D.C., a gente está em Londres, a gente está em Portugal. Portugal, o conceito pegou super bem. Uma das melhores operações da Celina é Portugal. Antes da pandemia era Portugal. Lisboa ou... Lisboa. Lisboa, região do Porto, então pegou super bem. Tem mais de um em Portugal, então? Tem. Eu tenho Lisboa, tenho Ericeira, tenho Porto. Tem bastante. Tem bastante. E vão abrir mais. Portugal cresceu bastante. Na Europa, assim, foi onde o conceito aderiu bastante. Aí, Londres, a gente também acabou de abrir. Acabamos de fechar um parceiro local em Marrocos, então fechamos uma propriedade agora em Marrocos. Grécia vai voltar a abrir agora, por conta de pandemia estava fechado, vai voltar agora. De coisa nova vindo, que eu me lembro agora, são esses. Mas a gente está bem em grandes cidades também. Alemanha, a gente tem planos de ir para a Alemanha, a gente está procurando propriedade por lá. Então, tem bastante coisa bacana para vir. Alguém? A minha pergunta era, complementando um pouco a do Ricardo, Xará, da Mogno. Você falou que praticamente os países que vocês estão indo, vocês estão pegando parceiros locais, financeiros e tal, né? E aqui no Brasil, a Mogno Capital. E eu trabalho com isso há 30 e tantos anos, né, com busca de funding para hotéis, e cansei de ouvir na minha vida, né, que o hotel é um mau negócio e tal, e principalmente do pessoal do mercado financeiro mesmo, né, e vocês estão fazendo o contrário, né, onde vocês estão indo, vocês estão pegando muita gente, não é gente de real estate, é gente do mercado financeiro puro. É gente do mercado financeiro. Qual o segredo? Como é que vocês convenceram esses caras de que o hotel é bom, né? E num modelo de risco também, que eu esse de alugar e tal. Onde foi o pulo do gato aí de fazer um cara do mercado financeiro falar assim, não, o negócio de hotel aqui é bom? Eu acho que tem duas vertentes aí. Primeiro, o produto, todos os parceiros que fecharam com a gente são pessoas que realmente acreditaram no produto, e a gente conseguiu fazer um jogo bem bolado que eles têm, sim, uma rentabilidade boa. Quando você fala principalmente de imobiliário, de fundo imobiliário, eles têm uma rentabilidade fora do comum.
do que se você investir numa hotelaria tradicional, você não teria. Então, foi isso que fez eles saltarem de paraquedas da mão e ir junto com a gente. Qual é a margem, mais ou menos, operacional, não precisa entrar lá embaixo, operacional de lucro de um Celina, normalmente? Normalmente, fora de pandemia, né? Claro. Fora de pandemia, a gente estava chegando aqui. Vou te falar do Brasil, porque a gente estava chegando no ramp-up no Brasil. A gente estava conseguindo chegar já em 8%, 9%, já logo depois do primeiro ano, no ramp-up. Já no mundo, a gente já estava com. Aí você já está falando do retorno total do Isso. negócio. Não, eu estou falando operacionalmente, sei lá, lucro operacional, Lucro 40%, operacional, 50%. 52%. 52%. 52%. É. E é a nossa margem. Aí já começa a coçar a mão do... Porque é muito interessante, fica o mais conceito é muito interessante, né? Porque a mão de obra é diferenciada, a forma que a gente trabalha dentro do hotel, você tem uma mão de obra mais enxuta, trazendo o parceiro, tudo que é custo você acaba diminuindo. Então, fica um negócio muito Esse bacana. negócio das parcerias baixa muito o custo, né? Muito, baixa o custo bastante. Como a gente tem muita gente lá fora, isso global, né? Lá fora é permitido também essa coisa de você trabalhar em troca de hospedagem. Muita gente faz isso lá fora. Então, isso também ajuda bastante o custo. Isso falando de uma forma global. Eu não sei como é que a gente está de tempo, mas uma coisa que eu comentei que eu adoro é a história dos estúdios de gravação e tal. Sim. Eu vi a primeira vez no de Medellín, na Colômbia. E, então, achei super bacana ter lá um estúdio que o cara vai lá para gravar a demo dele lá, o músico lá e tal. Sim. Mas você uma vez me contou aqui na Vila Madalena que é uma maneira que você tem também de trazer. O cara vem, o artista local ali, grava lá, faz a demo dele, mas toca no bar também como forma de pagamento meio do uso do estúdio. Os e tal. campos, né? Exato, exatamente. É, a gente e aí, tem muito isso. Eu Então, achei a fantástico experiência isso aí. fica barata. A partir Aham. de você vai oferecer uma experiência que, às vezes, o cliente está lá fazendo um ticket médio de 150, 200 reais no dia, mas o DJ me saiu de graça. Eu dei para ele um quarto. Eu dei para ele um quarto num outro Perfeito. Celina. Então, a gente faz muito essa troca. A gente tem até uma plataforma, muita coisa do material de vídeo que a Celina produz, material visual, audiovisual, tem uma plataforma que são para residentes de filmes que querem viajar o mundo filmando. Então, eles filmam e dão em troca o material. Isso acaba reduzindo bastante o custo. Então, é por isso que a gente chega num margem alta. num número bacana e atrativo. A gente tem um vídeo aqui para te mostrar, mas eu vou até pegar o gancho dele, porque depois a gente mostra o vídeo. Mas é um pouco disso que ele falou. O mercado se configurou assim dessa forma aqui no Brasil. Os investidores institucionais têm lá seus receios. Vocês conseguiram atrair um. E o mais curioso é que a gente tem uma hotelaria muito econômica aqui no Brasil, né? E muito em função disso, porque o investidor já tem um pé atrás e o econômico funciona aqui no Brasil. Então, ele prefere ir na segurança maior do econômico. Como é que vocês conseguiram convencer os investidores a apostar no lifestyle, tendo toda essas características? Eu não vou do mentir, mercado? fácil não foi, tá? Eu gastei sola de sapato nesses escritórios todos financeiros, fácil. Como que vocês não encontraram foi. eles? Na verdade, foi batendo de porta em porta. A gente tinha uma pessoa que trabalhou muito tempo com M&A, investimento, que ele era brasileiro, então já tinha vindo de um mercado, conhecia o mercado bastante, mas ele já estava na nossa sede em Londres, e ele já tinha alguns nomes para a gente bater na porta. Fora isso, a gente fez um trabalho daqui mesmo, de pesquisa. Até a JLL foi abordada para dar um suporte para a gente. Ajudou vocês, o que eu acho que acabou concluindo é no IDB, no Inter-American Development Bank, Foi. que acabou investindo na plataforma Celina, isso né? mesmo, Para foi. a expansão à América Latina. Foi. A gente fez essa consultoria para eles entenderem o produto Celina. Eu tive com eles aqui. Eles vieram aqui me visitar, até conheceram a Mogno também. Exato. Então, não foi fácil. A gente bateu aí muita porta, a gente bateu em mercado imobiliário, a gente bateu na porta de muita E como gente que de real foi estate. essa reação desses players? Assim, o conceito era atrativo, né? O conceito no começo era atrativo. A gente quase fechou com um player de mercado imobiliário, quase. Estava assim, tratativas finais, mas ele estava tentando, acho que, formar um fundo também, então acabou não andando o negócio, porque era meio uma coisa dependia da outra, né? E não tem exclusividade. Se aparecer um outro fundo interessado para um projeto específico... Não, hoje a gente está com Exclusivo. exclusividade. A gente está com Entendi. exclusividade com eles. Então, até aparece gente hoje. Quando aparece gente, a gente direciona para eles. Já apareceu gente interessada em estado, por exemplo. Eu quero fazer o Ceará todo. Entendi. Então, o que é parte... De repente, você não quer entrar para o fundo,
e aí também engordar esse fundo e ter aí o mesmo rendimento, né? Então a gente trabalha assim, mas não foi fácil não. O conceito foi atrativo e a Mogno é um pessoal muito jovem, é um pessoal também arrojado e que arrisca e realmente deu a mão e foi com a gente. Eles estão em todos os projetos? Todos os projetos. Tá. Bom, então vamos lá. Queria mostrar um vídeo. A gente... Nada contra os meus amigos aqui, os xarás aqui, mas a gente tinha mais uma pessoa que queria participar, que era outra mulher, para a gente dar uma equilibrada aqui nesse jogo de gênero aqui, mas consegui uma pergunta. Por favor, produção. Oi, Vinícius. Oi, Flávia. Obrigada pelo convite para participar do Hotel Connection hoje. Eu fiquei pensando o que eu quero saber sobre o Celina, e uma das coisas que me intrigam bastante é a questão da essência traduzida nas suas diferentes esferas, né? Então, a essência de uma organização, quando colocada para o mercado, ela se traduz através da marca. E o Celina tem uma marca muito forte, muito relevante e que é diferente, que chama atenção por um novo conceito, um novo jeito de hospitalidade. Eu tenho curiosidade de saber como essa essência se traduz internamente. Quais são os aspectos da cultura que demonstram essa essência diferente, esse novo jeito de ser, através da gestão das pessoas e da cultura da organização? Essa é a minha curiosidade sobre vocês. Não sei se você conhece a Trícia, ela não se apresentou, mas a Trícia é sócia da Mapi e uma parceira grande aqui do Atelier News. Perfeito, respondendo, não está aqui, mas ótima pergunta. A gente tem no Celina, eu falo que são apaixonados. O conceito, acho que apaixona todo mundo, e o próprio fundador tem uma cultura muito bacana. E o que fez, acho que a marca ficar tão forte é justamente essa paixão. Não tem uma pessoa que trabalhe no Celina que não queira estar lá, que durante um período de pandemia também não apertou o cinto, fez o que deu para continuar trabalhando com a marca e ver a marca crescendo. A gente tem uma cultura muito bacana de essa coisa de conexão e de flexibilidade. Acho que é o sonho de todo mundo. Todo mundo fala assim, no meu Instagram, às vezes, pessoal, eu quero trabalhar no Celina, porque eu quero viajar, porque eu quero trabalhar de qualquer lugar, porque eu quero isso. E tem muito de você poder usar o seu talento. Então, às vezes, essas pessoas dentro da organização mesmo têm um outro talento diferente, a Celina te convida a trazer o seu talento. Foi uma das poucas empresas que eu trabalhei que você pode ser você mesmo. Então, as pessoas elas podem trabalhar de chinelo, elas podem trabalhar de bermuda. Obviamente, tem sempre o respeito à relação profissional, mas ela quebrou o paradigma. De home office, obviamente. A maioria hoje de home office. Tem poucos escritórios globais até voltando, está voltando agora, pós-vacinação, mas já tinha isso do home office. O home office não era uma novidade para a Celina. Tá. Eu não tinha tanta base. Eu tinha base mais quando eu formei a equipe com o pessoal, porque era tudo muito novo, óbvio, mas as pessoas sempre tiveram flexibilidade no trabalho. Então, os horários são flexíveis, é muito baseada, a cultura baseada na entrega. Então, se você estiver entregando, não importa se você vai trabalhar 8 horas ou se você vai trabalhar 3. Cultura de startup. Cultura de startup. Então, isso é uma coisa que fez as pessoas abraçarem a marca de um jeito que todo mundo veste a camisa. Eu já tive várias situações de ver, não só aqui no Brasil, como estava na Costa Rica, vi isso acontecer, vi isso em Portugal, de ter gente de gerenciamento médio que viu alguma coisa que precisava fazer. Não é que ele ficou sentado na cadeira, ele foi, porque ele tem aquela coisa de ownership, porque eles dão muita abertura para isso, para você realmente imprimir a sua qualidade. Ali na Celina, é um dos poucos lugares que eu vi que você realmente pode ser você, e ninguém tem nenhum julgamento e nenhuma crítica porque você está imprimindo a sua marca. Então, numa reunião, você, obviamente, tem o seu lado profissional portado, mas você pode trazer aquele seu lado pessoal também. As reuniões são sempre muito tranquilas, tem aquela pressão absurda, imagina, crescer nessa velocidade, trazer dinheiro do mercado, como é que você faz? Mas tem esse lado também relaxante, que, no final das contas, o CEO da marca chega num país e ele leva o time, às vezes, para tomar um drink, para tomar um café. Então, no final das contas, é isso que acaba traduzindo. A gente conecta pessoas desde da nossa cultura interna para as pessoas de dentro poderem se conectar com o hóspede. Você falou que todo mundo pode expressar os seus talentos e tal. Qual é o seu talento?
Eu tenho meu talento, acho que eu tenho meu talento de esporte, que é, eu sou ciclista, eu pedalo bastante, então isso é uma piada até, porque o nosso CEO também pedala, isso é uma piada. E eu tenho muito essa parte de pessoas. Então, a gente tem uma reunião, Relacionamento, de Eu comunicação. suspeitava que você ia falar isso. Assim, eu suspeitava. Suspeitava? Só um pouquinho? Só um pouquinho. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, Vamos lá. que está aqui me Ai. cutucando. O que os hotéis independentes têm que fazer para fazer a conversão para o Celina? Como é que é esse processo? Né? Quais são as premissas? O que eles têm que fazer? Porque, como você sabe, o Brasil hoje é um mercado, né? Nós temos aqui mais de 70% da nossa rede hoteleira independente. Explica um pouquinho isso para nós, por favor. Tá, para o hoteleiro independente, na verdade, quando a gente está mirando a praça, né, depende muito de praça. Eu tenho por praça um número de camas que eu preciso ter e ele precisa ter um espaço de área comum, que é onde coloco todo esse pacote, o coworking, uma cozinha comunitária, o cinema, uma área de alimentos e bebidas, a área de convivência. Então, se ele tem uma área de convivência e um número de camas que a gente precisa por praça, aí isso até, se tiver algum hotel independente, pode me acionar via LinkedIn. A gente está olhando para todos os mercados e sempre conversando com cada um e explicando o mínimo que a gente precisa. Mas, no geral, é um número mínimo de apartamentos para a gente conseguir encaixar o produto, porque a gente pega o quarto normal e transforma em quarto compartilhado, ou pega 2 quartos e transforma nesse luxo. Então, a gente tem uma metragem também mínima e essa área comum para a gente conseguir criar toda essa experiência. No restante, geralmente, são as localizações que importam. Então, estar bem localizado na cidade é importante. E ter atratividade local também, uma comunidade local que possa fazer parte desse negócio. E as cidades é aquelas que você disse no começo da entrevista. Tem essas no começo, mas a gente também está olhando um pouquinho de tudo. Obviamente, não micro-regiões hoje, não. Até teve gente do interior de São Paulo que me procurou com um hotel de 40 apartamentos, que não faz sentido. Mas a gente está lançando um produto agora, por exemplo. Se eu tenho um hotel no interior de São Paulo que tem um terreno grande, a gente está lançando, chama Celina by Glow. A gente fez um no deserto de Israel. Então, são glampings diferenciados. Então, às vezes, se a pessoa tem um terreno grande, mesmo ela tendo um número pequeno de apartamentos, e eu consiga, neste terreno, criar experiência, seja ela de festa, seja ela de hiking, de cavalaria, de quadriciclo, se eu conseguir criar uma experiência que eu possa tornar aquilo um destino, a Celina também levanta a mão para criar um destino. Quer dizer, se o hoteleiro se identifica com o conceito do Celina... Me dá um alô. Aonde? Aonde que no LinkedIn. Olha que a audiência no aqui, LinkedIn. a audiência aqui é só hoteleiro independente, hein? Não tem problema nenhum, eu estou pronta para vocês. No LinkedIn. E ainda faz arrendamento. Faço arrendamento. No LinkedIn eu costumo responder todo mundo, eu respondo por lá e aí depois a gente vai estreitando a conversa quando a gente chega no número de camas. Mas podem procurar, não tem problema nenhum. Por sinal, eu estou querendo. Bacana, Vinícius. Coloca o perfil dela do LinkedIn aí na tela. Ela figura carimbada já no Hotelier News. Já deu muita entrevista pra gente. É um prazer, né? Eu gosto. Antes de mandar um beijo para a Patrícia. É verdade. E ela, obviamente, que ela tinha que fazer uma pergunta na área de talento, claro, que é a paixão dela, essa área. Sem dúvida. Mas, então, só pegando um pouquinho o gancho e expandindo um pouquinho. Você estava falando de talentos, como atraía, né, o pessoal. Mas o difícil é reter, né? A gente sabe, na hotelaria, o hoteleiro já é meio nômade, hoteleiro jovem ainda, deve ser pior ainda, né? E como é que é esse trabalho de reter esses talentos? E se vocês, eu me lembro do Clube Med, lá no conceito inicial deles, ele tinha muito isso dos GOs, né? E que o pessoal rodava muito entre as propriedades, né? O cara trabalhava um verão na Grécia, depois ele estava aqui na Bahia, depois ele estava no negócio de esqui lá no Colorado, eu não sei. Se vocês promovem isso também de rodízio, assim, o cara falou, eu trabalho no Celina X aqui do Brasil, eu quero ir para Marrocos. Sim, sim. A gente, pré-pandemia, obviamente, a gente fazia isso muito mais, de trocar. A pessoa até, eu vou abrir um no Brasil.
As pessoas, a gente primeiro fazia o recrutamento interno, para saber se a pessoa ela queria interesse. mudar, tem interesse. Muita gente, a gente já chegou até a fazer o processo de papelada, ajudar a fazer o processo de papelada para ficar. Então, a Celina ela abre esse espaço. Então, muita gente acaba também sendo retido por essa oportunidade. Então, vou ter uma oportunidade de repente, trabalhar em outro país. Eu tive até engenheiro aqui do nosso grupo de engenharia de desenvolvimento que foi para os Estados Unidos, porque não tinha, naquela época, ali uma mão de obra já qualificada, toque de caixa, então, vamos mandar alguém no Brasil. Então, as possibilidades de qualquer pessoa, de qualquer área dentro da Celina, de acabar tendo um trabalho internacional ou de acabar viajando bastante, são muito grandes. Isso é um grande atrativo para esse público. Fora isso, a gente tem várias outras ações de retenção dentro da própria empresa, né? Desde benefícios. Então, tem muita gente que acaba viajando também sem gastar dinheiro, então ele vê aquele benefício. Tem o benefício de ser uma empresa que está crescendo rápido, então a carreira também ela está crescendo na mesma velocidade. Muita gente entrou como camareiro, aí já criou uma carreira, hoje já está ali como um supervisor de operações e daqui a pouco ele vai mirar um gerente. Então, existe um plano de carreira rápido, né, um plano de carreira em ascensão rápido e factível, que eu acho que na hotelaria a gente já penou muito por isso por aí, né? Sempre a gente vê aquele processo demorado. Claro. Então, acaba sendo outro fator de retenção, fora todas as outras ações que a gente tem, como eles têm benefício de dias de folga, tem esse benefício da flexibilidade. A flexibilidade, gente, por incrível que pareça, eu vou falar para qualquer setor, quando você deixa a pessoa ter um trabalho flexível ali e ela poder colocar um pouquinho da marca pessoal, as pessoas contam muito isso antes de ir embora. Muito mais do que uma oferta maior de salário. Muito. E pegando, então, já nessa que você mencionou da rápida expansão de vocês, eu imagino que deve ser um desafio muito grande estruturar, né, essa operação. E você falou que só não estão na Ásia ainda, né? Mas deve chegar lá. Então, é uma operação global. Como é que vocês estão se estruturando para manter tecnologia? A gente sabe que hoje uma rede hoteleira tem que investir muito em tecnologia. Nós estamos falando aqui de canal de distribuição, tudo, como montar. Programa de fidelidade deve exigir uma tecnologia, investimento altíssimo, a mesma coisa com o aplicativo aí de reservas, tudo. Como é que vocês estão se estruturando com isso tudo, dando conta, porque vocês estão cuidando disso, da expansão, e vocês não têm uma estrutura robusta, robusta, é bem né? enxuta. Que eu já vi. É bem enxuta. Na verdade, o que ajuda muito, a gente tem um polo de tecnologia em Israel, a gente tem um polo próprio da Celina. Então, a gente tem hoje um escritório com 40 pessoas só trabalhando em tecnologia. A gente montou, foi uma das primeiras coisas que a Celina fez. Então, até o nosso trabalho hoje é muito legal. Na parte de expansão, o nosso trabalho hoje, a gente tem o pessoal de tecnologia, eles conseguem, como se fosse uma fotografia, né, para exemplificar, eles conseguem pegar um hotéis.com, um TripAdvisor, um Booking, eles conseguem pegar uma fotografia deles e dali me dizer quais os hotéis que estão indo bem e que estão indo mal, para eu conseguir atingir esse hotel para oferecer para ele o modelo Celina. Então, eles montaram esse polo de tecnologia que ajuda muito a gente. Facilitando o teu serviço? Facilitando bastante. Se tá fácil, pô. Tá fácil crescer assim. E a gente achando que era o relacionamento dela. Opa, essa parte tem que ir, viu? A gente pena. Mas tem esse polo de tecnologia que ajuda. Então, para todas as áreas. Então, para operações hoje, é tudo informatizado. A gente tem um sistema próprio. A Celina comprou o sistema e aí o sistema vai se moldando conforme a Celina tem uma criatividade aí, né? Vem uma inovação, o sistema se molda e vem junto com a gente. Então, isso é o que consegue proporcionar nessa estrutura enxuta a gente ainda conseguir trazer tantos programas bacanas. Perfeito, a gente está chegando no fim, numa parte que eu gosto muito, que é o nosso ping-pong. Oba, estamos fora. Você tem que responder em, no máximo, de preferência, uma palavra, mas se conseguir em 2, 3, tá bom. Vamos lá. Nas viagens, praia ou montanha? Olha que você me montanha. Falou. Mas acabou de me dizer que voltou de Jericoacoara. Montanha. Então, montanha? Tá bom. Eu pedalo para? Liberdade. Eu me divirto fazendo? Vivendo. Sou indisciplinada para? Pedalar. Jura? Eu quero sempre mais. Ah, tá. Sempre mais. Tá bom. Eu odeio profundamente? Injustiça. Eu tenho medo de?
Difícil. Vou-lhe uma, duas. Difícil. Vamos? A gente tem mais um tempinho aqui. Tenho medo de... Sabe o que o Roberto Bertino falou aqui pra gente? Foi curioso. Eu tenho medo de quebrar. Ele falou. Ah, mas se eu quebrar, eu levanto e faço de novo. Então vamos lá, ele me disse isso. Eu estou tentando te empurrar aqui. Eu tenho medo de... Gente... Pula? É, Então pula, vamos porque eu lá. não tenho- Minha referência de vida é? Sem ser família, alguém que te inspire. Putz, eu tive um chefe, meu primeiro chefe, que virou minha referência, assim, que eu vi ele fazendo tudo. E, Se te der o o nome. Ricardo Carvalheira. E Ele da foi, onde? ele hoje, eu não sei onde ele está hoje. Ele estava a última vez no Fogo de Chão. Hoje eu não tenho contato mais com ele. Ele foi um cara que, se eu falei, agora eu vou arregaçar a manga e vou, foi justamente por causa dele. Legal. Foi o start. Minha viagem preferida foi para Portugal. um dia eu ainda vou para Tailândia. Maldivas. melhor hotel do mundo sem ser Celina. Vixe. Esse eu não vou deixar que você não responda, tem que responder. Não, todo mundo responde. Todo mundo responde. Pode ser aquele hotel que você nunca foi, mas que você acha legal e tal. E na sequência o do Brasil também, sem ser Celina. Já fala os Melhor dois. hotel do mundo. Pode ser o que eu ainda quero ir, né? Sim, claro. Talvez Mandarim Oriental, na Tailândia. Perfeito. E do Brasil? No Brasil, eu gosto de montanha, eu vou falar que é o novo Six Sense Botanique, porque eu amo bom montanha. hotel. Então, Um bom hotel, não conheço não, mas sei que é um bom hotel. Então tá bem, obrigado, Flávia. Ricardos, mais uma vez, espero contar com vocês em outras oportunidades. obrigada a vocês, prazerzão estar aqui. Obrigada, foi show. Antes de Obrigado. encerrar, queria fazer um agradecimento especial à R1, nossa parceira estratégica aqui para a realização desse programa, e também fazer um agradecimento ao Novo Hotel Morumbi, que nos cedeu aqui esse maravilhoso estúdio para a gente poder gravar. Então tá bom, obrigado, até o mês que vem. Tchau, tchau.